Ritual cabula é realizado o sacrifício de animais? Todo ritual afro é obrigado a ter o sacrifício por causa dos acessos da menga, dos acessos do próprio bicho na casa e das feituras realizadas dentro do ritual, que é obrigado a soltar as mengas, e por isso o sacrifício dos orixás, dos animais para os orixás. Em relação à natureza, à ecologia, como é que você vê isso dentro da religião e hoje atualmente, com a falta de espaço que está havendo para que se faça uma oferenda? É uma coisa que eu sempre converso aqui com o pessoal. Eu não aceito esse negócio de arrear obrigações em encruzilhada, eu acho isso um desperdício. Não aceito ir para cemitério e a obrigações do cemitério. Se toda casa de santo tem a sua casa das almas, tem a sua casa de Exu, tem as suas plantações dentro da sua casa, isso tudo tem que ser feito dentro da própria casa. Nós fizemos as nossas festas na praia, a gente não leva oferenda, a gente leva o nosso axé, o nosso amor à Santa do Mar. Vamos à cachoeira, a gente leva as oferendas. Tudo que é feito é cremado. Não se deixa nada na flor da terra dentro do meu ritual. E acho muito triste quando a gente vai, por exemplo, numa cachoeira, como eu fui no ano passado, e infelizmente a gente vê aquela barbaridade que a gente vê lá. Então, ultimamente não estou nem indo, porque eu acho que é um reino da Oxum, tem que ser respeitado, e ninguém respeita, é garrafa para todos os lados, e sujeiras e outras coisitas mais. Então eu estou até evitando ultimamente de ir para as festas em determinado lugar, eu faço na minha própria casa, porque não aceito de maneira nenhuma que acabem como estão acabando com as cachoeiras, com fazer obrigações na praia, e usar coisa não degradável. O senhor acredita que ainda existe intolerância religiosa? Acredito que sim, tem intolerância, tem e bastante. Entendeu? Aí é o tal negócio. A maioria das casas de santo, eles não estão procurando a própria espiritualidade nem a evolução do próprio ritual. Eles estão procurando filhos de santo dentro das casas e festas. Então, a criatura fica lá 2, 3 meses numa casa de santo, já está deitando para o santo sem conhecimento nenhum. E 4, 5 meses depois já estão abrindo a sua própria casa de santo sem conhecimento nenhum. Então é com isso que nós, os zeladores velhos, se preocupamos, porque as pessoas não falam só das criaturas que não têm conhecimento para isso, falam também de nós. É por isso que eu sempre bati em cima de uma coisa, que a criatura, para raspar um filho, ele deveria ter pelo menos 10 anos na casa, ter um nível cultural, pelo menos no início de uma faculdade, porque o que está se fazendo de filhos de santo, que não sabe nem assinar o próprio nome, e quem é com os olhos fechados que pode abrir os olhos de alguém? Então eu acho muito errado isso. Devia existir uma federação aqui, que não existe nada, só diz em nome, e que forçasse essas criaturas, ou que exigisse dessas criaturas, que os zeladores de santos novos que fossem raspados,
pelo menos tivesse um nível cultural e um conhecimento, pelo menos de 10 a 15 anos na casa. Todas as religiões fazem isso. Por que que nós, os umbandistas, as pessoas vêm aqui com 2, 3 meses, já estão saindo de coroa grande, já estão raspando, já estão abrindo casa, já estão jogando búzio, que não tem capacidade nem de guiar a sua própria vida. Então eu acho isso muito errado. E é por isso que nós, os zeladores velhos, estamos sofrendo as consequências do que está acontecendo hoje, dentro do nosso ritual. Por isso todas as outras religiões são altamente respeitadas. As nossas, nem nós mesmos nos respeitamos. Então, na sua visão, você acredita que deveria haver mais ética e responsabilidade dentro do ritual, para que haja uma melhora em relação à intolerância religiosa? Eu acho, entendeu? Que tem que ter alguém que tome a frente disso, porque senão a nossa Umbanda vai aos poucos se acabando, né? Porque é chato tu sair. Eu tenho 50 anos de casa de santo, tem a minha aqui, eu tenho 38 anos de coroa grande, entendesse? E ver as barbaridades que a gente vê lá fora. É por isso que o pessoal diz: Pedro Paulo não vai na minha casa, Pedro Paulo não visita o meu terreiro, Pedro Paulo se tranca lá no canto dele, Pedro Paulo, entendeu? É porque não dá pra gente ir em determinado lugar, porque eu tenho determinados lugares, Apolônio, que a gente vai que dá vergonha de ser umbandista. Nesse ano foi sancionada a lei 7.558, que criou a Semana das Religiões de Matrizes Africanas em Florianópolis, que é a semana de 23 de abril. O senhor acha que essa lei ela vem a favorecer as religiões de matriz africana? Eu acredito que sim, porque há alguns anos atrás nós tínhamos aqui em Florianópolis o ESC, que foi criada pelo Evaldo, por mim, um grupo, o seu Teles. A gente criou uma federação chamada SOESC. Por enquanto essa federação teve nativa, a gente fez alguns congressos aqui, fizemos em Laguna e trouxe muita gente, e muita gente que estava atrás do muro apareceu nesse congresso. E com uma lei dessa, a gente tendo mais liberdade, eu acho que vai ser muito favorável ao culto afro aqui em Florianópolis. Maravilhoso, uma ideia muito boa. O que o senhor acha que poderia ser feito para integrar o Estado e as religiões afro-brasileiras? Em primeiro lugar, eleger alguém lá dentro do poder público, entendeu? Porque lá tem pastor, tem padre, tem tudo. Nós não temos um representante nosso do culto afro lá dentro. Então a gente ter intenção a chegar lá, para nós, os umbandistas, é muito difícil. Muito difícil, mesmo que ninguém tem representante nenhum lá dentro, porque se eu me candidatar a alguma coisa, os próprios umbandistas não votam em mim. Porque eu vou ficar mais poderoso, que eu vou ficar mais gostoso, que eu vou ficar mais rico, que eu vou ficar não sei o quê. E não é isso que a gente quer. A gente quer alguém lá dentro para lutar pelo nosso ritual, pelas nossas casas de santo, porque hoje em dia está invadindo as outras religiões. E lá dentro tem gente poderosa que dão prazo para a gente. A hora de tocar, a hora de fechar, a hora de abrir, enfim. E nós não temos ninguém para nos defender lá dentro. O dia que os umbandistas se unirem, porque afinal de contas nós temos mais ou menos 5.000 terreiros registrados na Grande Florianópolis, Florianópolis e Grande Florianópolis. Quer dizer, dá para eleger um deputado federal, dá para eleger um vereador, dá para eleger um bocado de gente com os umbandistas. Mas eles fazem isso, quer dizer, é preferível eleger quem não conhece do ritual, quem não participa do ritual, e não elege ninguém que possa fazer nada pelo nosso ritual, pela nossa querida Umbanda e pelas casas de santo boas dessa cidade. Hoje a gente está vivendo a época da eleição, né? Domingo, dia 5, já vai ser a eleição para prefeito e vereador. E a gente sabe que nessa época os políticos, né, vêm às portas dos terreiros bater para pedir voto,
e depois que acontece a eleição eles dão tchau e pronto. Qual é a sua visão em relação a isso? Bom, Apolônio, a visão que eu tenho nesse sentido é que a maioria dos zeladores de santo, em vez de se preocupar com o santo, se preocupa em ganhar alguma coisa, jogar os filhos na mão desses políticos corruptos, né? E para ganhar dinheiro ou ganhar alguma coisa para o terreiro, e no fundo eles vão para lá e esquecem que a gente existe. Eles só entram aqui na minha casa em época de eleição. Eu, como não dou muito assunto, que eu não preciso de político, eu também não dou assunto nenhum para eles, da maneira que eles entram, eles saem. Na época em que você foi feito zelador de santo, como é que isso era provado? Era dado algum documento, além das fotos, algum documento, alguma coisa que era dado? Então era feito da seguinte maneira: nós recebíamos esse documento, né, que é do lugar onde a gente foi feito, né, era dado um documento, né, que é esse aqui, tá? Depois de nós recebermos esse documento da casa em que nós fomos raspados, nós éramos apresentados à União Brasileira de Umbanda e Candomblé do Rio de Janeiro para sermos registrados, e que nós recebíamos, que passava por um teste, não era chegar lá e pedir, não, eram 5 ou 6 pessoas que, para te dar esse certificado, te enchiam de perguntas sobre o teu ritual, sobre, enfim, sobre todo o ritual, para depois tu ter direito a ter esse certificado, que é da União Brasileira de Umbanda e Candomblé do Brasil, certo? Depois disso, tu era passado por outra prova, que era da Ordem de Ogum Cherokee no Rio de Janeiro, que era dado esse outro certificado. Entendeu? Como tu estava apto a abrir qualquer casa e fazer qualquer filho. Entendeu? Então, naquela época era muito difícil da gente fazer uma coroa grande, porque passava por esses testes todos. Então, só abria uma casa quem era realmente, passava por esses trabalhos todos de ter que enfrentar 4, 5 zeladores de santo, baluarte da Umbanda no Rio de Janeiro, entendeu? Para poder receber esse certificado. Hoje em dia, infelizmente, se passar 90% das casas abertas aí, vai ser muito raro aqueles que passam realmente por aquilo que a gente passou. Que conselho o senhor daria para quem quer iniciar na religião afro-brasileira, ou quem já está se desenvolvendo, quem já está iniciando? Bom, em primeiro lugar, pensar 2 vezes antes de se envolver. Porque se envolver numa casa de santo para o seu desenvolvimento é o sacrifício para o resto da vida. Segundo lugar, procurar uma casa respeitável, um zelador de santo com conhecimento, e não se meter em qualquer lugar que, em vez de te ajudar ou ajudar, vai sair pior do que entrou. Então, pensar muito bem, refletir muito bem, porque entrar na espiritualidade é lidar direto com Deus, com os orixás, e isto não é brincadeira. Então, pensem bem, reflitam bem, procura uma casa decente, um bom zelador de santo, aí sim tu vai ter êxito na tua vida espiritual e material. Bom, zelador Pedro Paulo, a Uniafro agradece pela entrevista concedida, né, ao programa Axé Uniafro, e esperamos contar com o seu apoio em outros trabalhos referentes à cultura afro-brasileira. Bom, eu que agradeço. A Sociedade Espírita São Lázaro está à disposição de vocês a hora que vocês quiserem. O meu ritual, a minha casa, eu, os meus filhos, a hora que vocês precisarem de qualquer coisa que for para ajudar a preservar o nosso culto, o nosso ritual, a nossa Umbanda, eu estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem. O Axé Uniafro termina aqui. Agradecemos mais uma vez a entrevista cedida pelo zelador de santo Tamanacá. Voltaremos na próxima semana com mais entrevistas.
Josué.